Capítulo 10. Infância e atualidade. Causas internas e causas externas. Cara amiga, pelo que você me conta, seus primeiros pacientes falam sobretudo do que lhes acontece hoje. Queixam-se das dores do dia e, eventualmente, da sensação de uma falta de futuro. É você, com suas perguntas, que tenta evocar o passado, especialmente a infância. Aliás, de vez em quando, leva uma bronca, como daquele paciente que lhe disse: olhe, eu não estou aqui para falar de meus pais, meus irmãos, de meus primeiros anos no interior, meu problema é agora. Claro, você não se deixa abalar e segue perguntando. Afinal, passou anos da formação aprendendo que, para que a cura aconteça, é preciso tocar na raiz das dores de seus pacientes, e que essa raiz, de uma maneira ou de outra, está na infância. Mesmo assim, você se pergunta: deveríamos sempre procurar na infância e só na infância as razões do sofrimento psíquico, mesmo que nosso paciente afirme o contrário? É certo insistir na evocação do passado diante de uma catástrofe atual? Às vezes você observa: sinto-me um pouco idiota, perdi o emprego e estou desesperado, anuncia o paciente. E eu faço o quê? Pergunto-lhe se lembra de quando o filho dos vizinhos roubou o seu carrinho de madeira? O que você acha? Na verdade, não faço uma grande diferença entre os acontecimentos da infância e acontecimentos da vida adulta. Também não sei muito bem quando começa a vida adulta. Explico melhor. Não estou nada certo de que os acontecimentos da infância sejam de uma natureza diferente do que nos acontece hoje. Tampouco sei se é verdade que, pela receptividade de nossos primeiros anos, eles nos marcam com um ferro mais quente, que deixaria vestígios para a vida inteira. Mas uma coisa sei. Qualquer evento nos marca e nos transforma, só ou na repetição, ou melhor dito, num segundo momento, em que ele é evocado, retomado, revivido. Por exemplo, fictício e obviamente simplificado. Se eu fui abandonado na porta da igreja quando neném. Esse evento por si só não tem uma implicação necessária na minha vida. Mas ele se torna decisivo no dia em que, aos 15 anos, minha namorada some de uma festa para onde fomos juntos de mãos dadas. É esse segundo evento que dá destaque, consciente ou inconsciente, ao primeiro. É a partir desse segundo evento que, eventualmente, começarei a viver uma angústia desamparada cada vez que estiver sozinho, ou, também possível, a não tolerar a presença de ninguém ao meu lado, pois sei que todos são traidores que abandonam. O funcionamento do trauma propriamente dito é o melhor exemplo. Você sabe que a categoria de transtornos de estresse pós-traumático foi proposta por psiquiatras americanos que trabalhavam com veteranos da Guerra do Vietnã. Eles constataram duas coisas. 1. A Guerra do Vietnã produziu uma percentagem de veteranos traumatizados muito maior do que qualquer outra guerra americana, a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra da Coreia. 2. Os sintomas de estresse pós-traumático não apareciam logo após as situações extremas de batalha. Eles apareciam quase sempre quando o veterano terminava seu tempo de serviço, voltava ao país e deixava o exército. Concluíram assim: o caráter traumático de um acontecimento não depende da qualidade específica da experiência vivida, mas é um efeito de como, mais tarde, essa experiência pode ou não integrar uma história que faça sentido para o sujeito. Os veteranos da Guerra da Coreia, e ainda mais os da Segunda Guerra, viveram situações tão horríveis quanto os combatentes do Vietnã, mas ao voltar para casa, eles encontraram multidões agitando bandeirinhas de boas-vindas. Os veteranos do Vietnã voltaram para um país indignado e envergonhado, com uma guerra que parecia não ter sentido para ninguém. Um trauma é isso, um evento, mais ou menos difícil, que, num segundo momento,
não consegue ser integrado na história do sujeito. Outro exemplo. Será que um tapa na cara de uma criança constitui um trauma ou não? Não é possível responder. Ainda é preciso saber se, mais tarde, o sujeito esbofeteado encontrará ou não argumentos para dar algum sentido no dito tapa. Os sentidos que podem ser encontrados a posteriori são muitos. O nosso sujeito, num segundo momento, poderá entender o tapa como a expressão de uma autêntica vontade pedagógica dos pais amorosos ou como a manifestação de uma irritação que não tinha nada a ver com ele, ou do desespero de quem não consegue ser pai ou mãe. O tapa será propriamente um trauma, caso o sujeito, num segundo momento, não encontre sentido algum para a violência que o golpeou. Mas não é a definição do trauma que nos importa. Com esses exemplos, queria apenas lhe mostrar os fatos de nossas vidas. Queria apenas lhe mostrar que os fatos de nossas vidas agem em nós pela história em que se integram, ou melhor, pela história em que conseguimos ou não integrá-los. Não que a vida seja um contínuo, ao contrário, não é reconstituir, melhor dito, inventar um sentido que ligue o presente ao passado. Ao contrário, não é. Vamos começar de novo. Não que a vida seja um contínuo, ao contrário, não é. Reconstituir, melhor dito, inventar, um sentido que ligue o presente ao passado é uma obra incessante, que nos oferece um conforto necessário, nos dá a sensação de que somos atos e fatos e se inserem numa história, num conjunto que somos nós. Aliás, reinterpretar o passado, descobrir ou inventar novos sentidos para o que aconteceu é quase sempre uma maneira de mudar nosso presente. Pois no fim dessa empreitada, sendo resultado de uma narração diferente, somos mesmo diferentes. Qualquer cura tem duas faces. Uma, digamos assim, demolidora, que desfaz as certezas cristalizadas da história que nos acuam em sintomas que, à vista do nosso passado, parecem inelutáveis. E outra, construtiva, que nos permite reinventar ou modificar um pouco a história da qual seríamos o fruto. Talvez tenha conseguido explicar um pouco por que a infância se torna importante no nosso trabalho. Não é porque os eventos da infância seriam mais marcantes do que os de hoje, mas porque os eventos de hoje tomam relevância e sentido a partir de nosso passado e, portanto, da nossa infância. Agora, cuidado. Um dos traços evidentes de nossos tempos é que o sentido do presente é procurado muito mais no futuro do que no passado. Era inevitável. A modernidade define o sujeito não por sua herança, mas por suas potencialidades. À primeira vista, é uma libertação. O passado não nos define, mas com a mesma veemência. Os anseios de mudança podem salvar meu dia. De fato, a libertação é apenas aparente. O futuro projeta sobre o presente uma sombra tão escura quanto a que a antiguidade era projetada pelo passado. Parece que saímos de uma cultura em que o passado nos impedia de inventar o presente para entrar numa cultura em que o futuro nos impede de saborear o que estamos vivendo. É frequente, por exemplo, que alguém recuse um namoro porque não sei no que vai dar. O prazer que uma relação proporciona é preterido porque duvidamos de seu futuro. Mais um exemplo que conheço bem, por tê-lo encontrado em muitos pacientes e por ter passado perto de vivê-lo. Durante quase 10 anos, vivi entre Nova York e São Paulo. O grande prazer de viver em duas metrópoles entre as mais interessantes do mundo podia ser facilmente estragado pela incumbência da escolha futura do lugar onde ficaria pé na hora em que parasse de viajar. Enfim, para entender como e quanto o futuro pode parasitar o presente, pergunte aos adolescentes.
Em geral, eles não aguentam mais ser considerados sempre como promessas de um futuro e vivem na impressão de que os adultos que mais os amam desconsideram o presente de suas vidas. 2 razões, então, para que façamos o esforço de evocar o passado em cada cura. Para reinventar o sentido de uma história e para amenizar o peso do futuro, devolvendo assim, quem sabe, seu justo lugar ao presente de nossas vidas. Você se queixa também de que alguns dos seus pacientes parecem considerar que todos os seus males são, por assim dizer, resultados de causas externas. Perderam o emprego e não encontraram um que os satisfaça. Foram abandonados por suas esposas e esposos, carregam uma doença que os ameaça e os assola. Enfim, eles lhe propõem o catálogo de todos os vasos de flores que um ser humano pode receber na cabeça ao sair de casa. Claro, você me escreve, deve ser possível ajudá-los a aguentar melhor os golpes do destino e mesmo a reagir com mais eficácia. Mas no fundo, ao escutá-los, parece que sofrem só da adversidade do mundo. Às vezes você acha que sua intervenção seria mais eficaz se você se transformasse em uma casamenteira, agência de emprego ou orientadora profissional. Chega a suspeitar que suas perguntas sejam desonestas, como se elas supusessem sempre a responsabilidade de seu paciente e como se essa suposição tivesse como finalidade a de convencer seu paciente da utilidade de recorrer aos seus serviços. Essa distinção entre eventos externos e eventos internos, culpa da gente e culpa dos outros, alimenta um conflito infindável entre sociólogos e psicoterapeutas, ou, às vezes, entre psicólogos sociais e psicólogos clínicos. No ringue, parece que se enfrentam 2 lutadores. De um lado, os que acham que a personalidade e os sintomas são frutos da cultura, do emaranhado das relações e dos acidentes da vida. Do outro, os que acham que a personalidade e sintomas são frutos da dinâmica interna de pulsões, desejos e censuras que se originariam no fundo singular da alma. É um enfrentamento idiota, mais um na lista dos conflitos inúteis. Primeiro, Fernando Pessoa, em muitas ocasiões, os poetas são mais sábios do que os psicanalistas. Já sabia que o mundo exterior é uma realidade interior. Segundo, como disse uma vez Lacan, o inconsciente não é nem individual nem coletivo, ele é o coletivo mesmo. Em outras palavras, nosso lugar único e singular é como o assento que nos é reservado numa sala de teatro. Ele é nosso, ele é o nosso, está escrito no ingresso, mas ele é o lugar imposto pela distribuição dos outros na mesma sala. Às vezes, há lugar ali sobrando e no meio do espetáculo dá para mudar e se aproximar do palco, mas será um pouco de penetra. Nosso lugar designado é o que recebemos na compra do bilhete. Será que faz sentido perguntar-se se é um lugar individual, o coletivo, posto que é nosso, mas é decidido pela distribuição na sala dos que assistem ao espetáculo junto com a gente? Acrescente a isso a constatação de que, uma vez sentados, o que comandará nossas emoções e nossa participação na peça será, sim, nossa singularidade, mas uma singularidade feita de valores, obrigações, censuras, repressões e desejos, que não são os mesmos que agitam os outros espectadores, os quais aplaudem, riem, choram ou vaiam conosco. Também considere, e esse é um conselho clínico, que existe uma ampla gama de transformações da personalidade que são propriamente ditadas pela situação coletiva na qual o sujeito se encontra. Por exemplo, a mudança de cultura que acontece numa migração acarreta verdadeiras mudanças subjetivas. Menos benigno e muito frequente é o caso dos sujeitos que sucumbem ao fascínio do grupo.
É bem conhecido o exemplo de homens comuns de todos os horizontes da vida que se transformaram em torturadores ou assassinos de massas nas burocracias totalitárias, sem que nada na singularidade de suas histórias, sintomas ou fantasias os predispusesse a essas tarefas. Desistiram de seus valores, de seus desejos, de suas repressões singulares e ganharam em troca o conforto de uma vida regrada por uma só exigência, a de ser um membro funcional do grupo, um bom funcionário. A gangue de adolescentes produz resultados parecidos, transformando facilmente cordeiros em assassinos. Nela, cada um suspende radicalmente sua existência à aprovação dos outros. São casos aparentemente extremos pelas consequências que acarretam. Mas não esqueça que somos todos membros de algum grupo burocrático, assim como somos todos suficientemente narcisistas para deixar ao olhar dos outros o cuidado de decidir quem somos. Enfim, psicólogo social e psicoterapeuta não têm mesmo por que brigar. O psicólogo social não pode não ser o psicoterapeuta. O psicoterapeuta não pode ser, de alguma forma, psicólogo social. Pois se ele entender e abordar seu paciente como se fosse um Robinson Crusoe, vivendo desde sempre na ilha deserta e sem nunca encontrar a Sexta-feira Santa, o terapeuta se parecerá com o físico de antes da física moderna. Sabe, aqueles que achavam que os corpos caem por uma propriedade interna, porque são obstinadamente pesados. Parece que desde então, descobriu-se que os corpos caem porque há muitos corpos de tamanhos diferentes e eles se atraem. Abraço.